Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso sistema SVC. Na aula anterior eu expliquei aqui para vocês como a gente fazia o cadastro de usuários e definia o perfil que é para ter acesso e limitações de acesso dentro de cada rotina. Hoje eu vou falar para vocês uma coisa que a maioria das pessoas me perguntam, que é sobre as configurações, tá? Então o sistema basicamente ele serve para todas as empresas e a diferença que o sistema tem para uma empresa e outra, para um segmento e outro, são definidos aqui na nossa tela de configurações. Na tela de configurações a gente tem alguns dados que são os dados que a gente pode estar alterando, que é o e-mail da pessoa, o site, o telefone, o fax do telefone, o nome de contato, ID de Nextel, a gente vem definindo, tá? Então tem aqui a parte de dados da empresa, dados de cadastro, rastreabilidade, a logomarca que vai ficar exposta no telefone celular de quem consultar a rastreabilidade, o texto que quer que vá escrito lá no telefone celular. Aqui é a posição geográfica, né, para o pessoal achar no Google. Então tem esse endereço do Google Maps. Aqui é a latitude e a longitude, porque quando você consulta no celular você quer ver a empresa onde que fica. Outras informações para fazer etiqueta de código de barras que a gente tem dentro do sistema, fica aqui no GS1. Aqui tem outras opções do rastreamento, né? Que então a gente quer etiqueta com cumbuca, caixa com duas cumbuca, imprime só etiqueta com cumbuca, só imprime etiqueta com caixa. Então aqui são algumas configurações que a gente tem aqui no módulo de dados da empresa. A gente tem também configurações da nota fiscal eletrônica, tá? Que é para a gente marcar se ela está em contingência, se ela está em contingência nacional. Aqui é a parte de formulário de segurança. Quando a gente clica aqui, ele vai gravar a data, a hora que entrou em contingência, para sair isso escrito na nota. Além disso, a gente tem aonde o programa busca a comunicação com o nosso software, que é o FEMA Service, qual é a pasta onde ele busca essas informações, para ele poder estar fazendo a sincronização das notas com a Secretaria da Fazenda. A gente define nesse menu aqui, tá? FEMA Contábil é um sistema que a FEMA tem de mandar notas fiscais automaticamente para o contador. Cada nota emitida é enviada automaticamente na contabilidade. A contabilidade ela instala um programinha que a FEMA fornece gratuitamente. Esse programinha permite que seja varrida essas notas a cada minuto e trazidas para o computador do contador, sem que ele tenha que receber esses arquivos todos juntos no final do mês. Então, conforme vai emitindo a nota, ele já vai recebendo as notas no escritório dele. Basta ele pôr esse programinha lá e a gente configurar aqui, tá? A logomarca que vai escrita na nota fiscal, a gente define também nessa tela. Outras configurações de nota fiscal, se vai DANF própria, se o impresso tem logomarca, porque tem pessoas que querem que o impresso tenha uma logomarca pronta já. Então a gente marca aqui para o sistema não imprimir por cima. Esse aqui tem a distância do topo do picote igual ao boleto. Por quê? Tem gente que faz um papel próprio picotado, tanto para imprimir boleto quanto para imprimir nota fiscal. Se ele coincidir o picote, que essa opção vai fazer com que coincida o picote, ele imprime a nota e o boleto, e na hora de cortar facilita porque ele corta em cima do mesmo picote, tá? Aqui tem a tela de mostrar vencimento na nota fiscal, que é opcional. Outra opção que futuramente vai ser habilitada, que todos vão ter que estar fazendo, né? Porque a partir do mês de junho desse ano vai ser obrigatório o quê? Demonstrar os lotes na nota fiscal eletrônica. O que é o lote? É a rastreabilidade, tá? No nosso caso a gente tem um sistema de rastreabilidade, a gente vai marcar aqui. Para quem não tem, que quiser colocar o romaneio, vai colocar o número do romaneio.
Então, a partir de junho desse ano já vai ser testado esse sistema aqui. Aqui são regras, né? Que a gente tem algumas definições e regras para emissão de nota. Algumas opções de bloqueio, que a gente, por exemplo, quer que o sistema imprima o boleto antes de imprimir a nota fiscal. Ou que para geração da nota fiscal seja obrigatório que tenha um pedido de venda. Então a pessoa não consegue tirar uma nota avulsa. E aqui também é para você fazer o bloqueio de alterações, prevalece o pedido de vendas, que é para que a nota obrigatoriamente bata com o pedido, né? Para a pessoa não alterar a nota e a nota fica em divergência com o pedido. Então tem configurações para isso, tá? O que acontece é que o programa tem muita configuração. Aqui a parte de certificado digital é a data que expira. Quando chega mais ou menos um mês próximo que está vencendo o certificado digital, o sistema, quando entra, já começa avisando que o certificado digital está expirando. Aí é só você providenciar outro certificado, atualizar a data aqui para ele parar de mostrar mensagem. Aqui é o controle de frete, a gente pode deixar pré-definido para a nota aparecer assim. O controle de fuso horário, que eu já deixo sempre também pré-definido, que é para o sistema trocar o TC aqui, né, que é 2 horas, 3 horas. Esse é o horário em relação ao horário internacional. Então aqui o Brasil está 3 horas na frente. No horário de verão a gente passa a ser 2 horas na frente. Isso se torna automático no horário de verão, que é esse período que está marcado aqui embaixo. Esse outros é um controle de numeração de nota fiscal pela internet. Tá? Então o que eu coloquei aqui? A pessoa quer imprimir nota fiscal em mais do que uma empresa e a sequência numérica é a mesma. Então, através dessa função, o sistema abre um espaço na internet onde ele vai colocando a sequência de notas fiscais, e essa sequência é a mesma para 2 empresas diferentes em lugares diferentes. O sistema consegue não repetir a nota, tem essa função aqui para você habilitar, tá? Então esse aqui foi o item do menu configurações. Agora vamos aqui no item sistema. A gente já deixa pronto, isso daqui a gente não muda, a não ser quando está testando o programa, que a gente muda para ambiente de homologação. Homologação é um teste. Aqui é a versão 3.1, que é a versão atual, e a próxima versão que nós vamos começar a testar a partir de junho vai ser a versão 4.0. A gente vai mudar aqui o sistema para a versão 4.0. Aqui, se eu quero que mande o e-mail pelo Outlook ou pelo nosso sistema FEMA-Service, a gente sempre deixa marcado FEMA-Service. Bom, aqui é outra definição de modelo e série da nota. O que pode mudar se a empresa é simples nacional ou se ela é regime normal, muda isso muito pouco. Aqui a gente usa para cadastrar notas fiscais inutilizadas. Caso tenha alguma nota que não utilizou e a gente quer marcar isso, a gente vem nessa tela. Definições de PIS e COFINS. Tem uma definição pronta aqui já de PIS e COFINS. Finalizando aí a parte de configuração de nota fiscal eletrônica. Depois eu tenho definições de cadastro dinâmico, onde eu tenho a opção aqui para permitir cadastrar o cliente durante a pesquisa, permitir cadastrar o vendedor durante a pesquisa, o produto durante a pesquisa, a rubrica também. Esses são itens que a gente pode estar habilitando ou não estar habilitando para o usuário. Então, por isso que eu tenho aqui uma definição aqui para ser marcada. A tela de pedidos, que é uma tela importante dentro do sistema. Essa tela de pedidos, então a gente tem uma definição ampla, igual vocês viram a explicação aqui de notas fiscais. A tela de pedido também é uma tela impactante no programa, por isso ela tem tantas definições aqui. Então, eu tenho as opções, tenho opções de vencimento, opções de impressão, opções de bloqueio do pedido. Opções gerais aqui do pedido. Eu estou lá digitando um pedido e eu quero visualizar o último pedido feito de produto. Marco aqui. Eu quero que preencha o código fantasia automaticamente.
Esse código fantasia, mais tarde eu vou estar explicando para vocês o que significa. Eu quero que o sistema pesquise o preço automaticamente de 10 dias para trás. Então você está lançando uma venda, coloca o código do produto e você quer que o preço venha automaticamente preenchido, porque aquele cliente tem um preço que você já está acostumado a fazer para ele, para você não ter que ficar lembrando, anotando em algum lugar, você marca essa opção aqui. Cadastrar o primeiro tipo do produto automaticamente. Isso aqui é quando o produto tem vários tipos e o tipo que é mais utilizado é aquele padrão que está lá cadastrado, você quer que preencha automaticamente. Evita que isso seja mais uma coisa para selecionar. Ganha tempo para você lançar. Comparar o preço de venda com o preço de custo seco no lançamento. O que significa isso? Que quando você marcar essa opção, o programa vai comparar o preço que você está vendendo com o preço que você marcou, que é o seu custo de compra, que é para que você não consiga vender, ou seu funcionário não consiga vender, abaixo do preço que você determinar. Isso é uma opção que você marca no sistema para evitar você vender com prejuízo, ou pelo menos se fizer isso, o sistema vai estar avisando e você vai estar sabendo que você está vendendo com prejuízo. Outra opção aqui é abrir a seleção de lotes ao iniciar a tela de lançamento de produtos. Isso aqui é assim, tem uma tela de estoque pronta com os lotes. O que são os lotes? Lotes são os romaneios de entrada. Então você quer, quando você for lançar uma venda, que apareça para você antes uma tela com todos os lotes que tem estoque, para você selecionar daquela tela. Isso aqui é bom para quem trabalha com lote, né? Que a pessoa quer que seja identificado, aquele produto é daquele fornecedor. Então na venda ele precisa que isso seja marcado certo. Por quê? Porque ele precisa calcular a média, ele precisa calcular o estoque daquele produto que é um produto diferenciado. Então para essas pessoas aí que tem essas empresas desse tipo, vai marcar aqui, abrir a seleção de lotes. E isso também ajuda o lançamento, também facilita bastante o lançamento. Eu recomendo até todos vocês aí, mesmo que quem não trabalha com lote, marcar essa opção para fazer um teste. E depois, se não gostar ou achar que ficou bastante coisa na tela, não quer tirar, vem aqui e desmarca. Mas para vocês conhecerem essa funcionalidade, que eu acho que é uma coisa importante. Cálculo manual de saldo de estoque. O sistema, quando você digita o código do produto, ele calcula automaticamente quanto tem no estoque, que é para fazer a validação, se você está vendendo a mais do que tem no estoque, para ele não deixar. Isso é feito automaticamente. Só que em alguns casos o sistema está com bastante informação lá dentro, então a pessoa acha que uma prévia desse estoque, desse saldo, só vai servir para demorar mais. Então algumas empresas desabilitam aqui e deixam calculando o estoque apenas no momento em que ele dá para sair da tela de lançamento. Aí o sistema vai lá e calcula e critica, mas não faz isso previamente. Então ele, para que não seja feita duas vezes, seja feita uma vez só, ele marca aqui que ele não quer que seja automático. Imprimir cópia do pedido na segunda impressora de pedidos. Isso aqui é assim, a pessoa ele imprimiu o pedido e ele quer que saia uma via de separação do produto. Então ele marca essa opção porque sai numa impressora que fica próximo do estoque, para que os carregadores peguem aquele papel e já entrem na geladeira ou vão até o estoque, pode ser um lugar que fique longe, e adianta a separação do produto, tá? Então aí a pessoa vai ganhar tempo. Ela vai clicar aqui e vai acabar ganhando algum tempo lá, porque a impressora que separa o pedido ela fica num lugar mais distante. Aqui tem imprimir pedido em ordem alfabética de produtos. Isso aqui obviamente é para quem quer que saia em não ordem de código e sim em ordem de descrição do produto. Não manter o último vendedor digitado. O sistema automaticamente, você digita um bilhete de venda, o próximo bilhete de venda vem com o mesmo vendedor, que é para ganhar tempo, para não ter que ficar selecionando toda hora lá tal. Então você marca aqui porque você não quer manter esse último vendedor lá, porque você pode errar, então você vai marcar essa opção aqui, tá? Próxima opção aqui, vencimentos.
Então, nessa opção de vencimentos aqui, a gente tem mais ou menos uma data que vence a mercadoria no Ceasa. Pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, tá? Tirou o pedido, quer que caia o vencimento na segunda-feira que vem. Então, uma opção aqui. Depois eu vou falar de vencimentos, que isso aí fica mais no cadastro de produto, de clientes. E no cadastro de cliente tem um período de vencimento. Então vamos deixar para falar nisso uma segunda vez. Impressão do pedido. Impressão do pedido é, se eu quero que ele imprime em impressora de 40 colunas, 80 colunas, se ela é matricial ou se ela é térmica. Essa definição de impressora, ela é conjunta com essa outra definição aqui do lado. Impressora de 40 colunas. A gente especifica o modelo aqui, se ela está em rede e tal. Aqui no topo, se a gente quer que saia o nome da empresa, o telefone, o site, o e-mail, tudo. A gente acrescenta informações aqui do lado conforme quer que saia no bilhete. Tem alguns modelinhos de impressora aqui do lado, alguns padrões. Hoje em dia ainda existe impressora térmica e impressora matricial simultaneamente. Aos poucos esse padrão vai se tornando térmico. Ainda existem impressoras matriciais, então vocês vão encontrar aí. Então esse módulozinho de impressão é para tratar da impressão de pedidos. Bloqueios do pedido. Você vai lançar um pedido e você obriga o usuário a digitar um bilhete de venda. Então você vai marcar essa opção. Aqui você vai definir quantas folhas tem um talão. Um talão de bilhete de vendas tem 50 folhas. Você pode colocar aqui. Por que ele pergunta essa quantidade de folhas? Porque nós temos um controle para saber se foi pulada alguma folha do talão. Então a gente confere a numeração que foi utilizada e os talões que estão sendo utilizados. Por que existe isso? Porque nós temos clientes que trabalham com o talão e precisam fazer uma auditoria para saber se não sumiu nenhum talão, se não sumiu folhas de dentro de um talão. É para isso que a gente usa essa opção. Aqui, bloqueio do endereço CNPJ com tempo excedido de linhas. Bloqueio porque a pessoa não preencheu o cadastro do cliente devidamente, não preencheu o endereço, não preencheu o CNPJ, e esse cliente está devendo já faz um tempão. Cada semana que ele deve, é criada uma linha de dívida daquela semana. Então, se ele estiver devendo 2 semanas, vai gerar 2 linhas no nosso relatório de dívida. 2 linhas, então a gente usa o termo linha aqui, tá? Então, se o cliente tiver com o cadastro incompleto e devendo a mais do que 2 semanas, o sistema não vai deixar tirar o bilhete de venda para ele. Então vocês marquem essa opção, quem quiser controlar isso. Outra coisa aqui, permitir venda com cliente bloqueado. Se o cliente está bloqueado e você marcou bloqueado, não tem por que você vir aqui e permitir que lance venda para ele, tá? Essa opção foi criada porque daí só solta um aviso na tela. E ele permite fazer a venda. Eu não acho muito bom, mas eu criei essa opção porque, como eu estou explicando, isso é uma tela de configuração e nós temos clientes que querem que seja dessa forma. Cada empresa opta aqui para a melhor maneira possível. Aqui está, bloquear a venda sem emissão de boletos. Ou seja, se o cliente tiver marcado que é boleto para ser emitido, ele não deixa você terminar o pedido sem que você emita o boleto para o cliente, que é para não esquecer. Bloquear a venda para cliente que deve. Botão não baixado. O boleto não baixado, tá? Eu li errado. Então assim, bloquear venda para cliente que deve boleto não baixado. Então ele bloqueia aquele cliente que está com boleto em aberto, que ele é não baixado. Por quê? Porque ele está em aberto. Então se o cliente tem vários boletos em aberto porque ele não paga, ele vai lá fazer uma compra, aquele boleto está vencido e não foi baixado. Lembrando que isso aqui é para boletos vencidos, tá? Então aí ele não deixa fazer a venda para boleto vencido. Não permitir venda com bilhete repetido. Ou seja, você veio aqui, colocou que você vai trabalhar com bilhete de venda, começa no número 1, número 2, número 3, número 4, e em um determinado momento
repete o número 2. Você coloca o número de bilhete de venda, número 2, o sistema não deixa, porque ele fala, ó, o bilhete está repetido. Tem empresas que querem que permita isso, que o bilhete possa ser repetido. Então a gente pode marcar ou desmarcar essa opção aqui, ó, não permitir venda com bilhete repetido, vai deixar marcado ou desmarcado conforme o caso. Aqui está, permitir quantidade de venda decimal. O que é quantidade de venda? Né? O que é quantidade de venda decimal? Tem empresas que vendem produtos que é em quilo, então daria 3,5 kg, 3,5. Esse vírgula 5 ele só vai ser permitido se essa opção estiver selecionada. Se não, só vai ser permitido digitar quantidades inteiras. 4, 3, 5 e nunca 3,5, né? Então isso aqui tem uma opção para você bloquear. Outra coisa tem aqui, ó, imprimir o resumo de vasilhame na primeira venda da semana. Isso aqui foi criado porque o cliente ele vem comprar uma vez por semana e ele tem caixa vazia devendo, quem trabalha com vasilhame, com devolução de vasilhame. Vasilhame todo mundo sabe que é um problema. O cliente ele alega que ele não conhece lá, que ele não tem tantas caixas devendo. Então, quando essa opção é selecionada, na primeira compra da semana que ele faz, o sistema emite automaticamente um resumo das caixas de vasilhame que ele está devendo. Você entrega para ele. E ele só vai fazer isso na primeira compra da semana. Que é para não esquecer de cobrar caixa, tá? Então, essas aqui foram as opções do nosso sistema de pedidos. Outras opções podem ser criadas e tal. Vasilhame, que é uma tela que a gente usa para fazer devolução de caixa vazia. A única definição que nós temos aqui é se o uso do bilhete de vasilhames é obrigatório ou não. O que é o uso do bilhete de vasilhame? É aquele pré-bilhete que a pessoa anota ali à mão e depois lança no sistema. Quando aquela numeração for obrigatória anotar no sistema, você marca que ela se torna obrigatório que seja anotado. SAD Produtos. SAD Produtos é Sistema de Apoio à Decisão. Então, essa sigla se refere ao quê? A telas que fazem comparações de produto num determinado período. Esse período pode ser de janeiro a dezembro, de abril a março. A maioria do pessoal da laranja se baseia na safra da laranja-pera. Então ele marca de abril a março. Quem não é laranja, que é outro produto, pode marcar de janeiro a dezembro. Rubricas do sistema ADM fora do cálculo de custo. Nessa tela de SAD, a gente tem o cálculo do custo, que então a gente chega no lucro. E algumas rúbricas, eu deixei aqui um espaço para a gente excluir desse cálculo de custo, porque são rúbricas que se referem, por exemplo, a Prolabore, a investimento, que a gente quer que fique fora do cálculo de custo. O que são rúbricas, esse termo rúbrica? Rúbrica é o número de uma conta. Uma conta pode ser 345, pode ser 366, isso é o número de uma conta, que vai estar no sistema ADM, esse número lá. Então eu só marco aqui no SAD para que elas fiquem fora do nosso fechamento do SAD, que é um capítulo à parte. Eu vou explicar melhor esse SAD aqui, talvez eu volte aqui para explicar novamente. Eu tenho o SAD consolidado. SAD consolidado é quando a empresa tem mais do que um box e ela quer consolidar esses boxes num fechamento único, nesse SAD consolidado. Então nós temos o caso de empresas com um box, 2 box, 3 box, 4 box e quer ver isso tudo consolidado, tá? Aqui a gente vai colocar o endereço do box. SAD CRM. O que é SAD CRM? É Sistema de Apoio à Decisão e uma sigla em inglês, que é o CRM, tá? Que é o Customer Relationship Management. Significa relacionamento com o cliente. Então, esse sistema de apoio à decisão tem uma tela de relacionamento com clientes. E algumas configurações aqui são necessárias, que é para a gente apurar. E eu tenho aqui esses parâmetros.
percentual de custo fixo sobre as vendas. Eu acrescento no meu custo um percentual fixo. Tem uma coluninha lá para mostrar esse percentual. Depois tem percentual de desconto de fundo rural, de PIS, COFINS. São aqueles impostos que são cobrados da empresa indiretamente. Esses impostos, a gente marca o percentual, que é para ele poder constar no nosso CRM. Depois, futuramente, eu vou estar entrando no capítulo CRM detalhadamente, e eu posso voltar nessa tela e falar novamente desses campos. Ao montar o CRM, eu quero que considere na venda frete, imposto, outros, comissão, descarga, isso da venda. E da compra eu tenho as mesmas opções para marcar ou não marcar. Por que isso é opcional, marcar ou não marcar? Porque depende da forma que nós compusemos o custo. Se na hora de lançar o custo a gente já colocou frete, descarga, comissão, eu não posso pedir para o programa somar isso de novo, porque senão vai ficar dobrado. Mas tem empresas que não põem esse custo na hora e então eu sou obrigado a somar isso depois. É conforme a configuração da empresa, né? Outra opção que tem é permitir modificar o preço de compra, que tem uma opção. O preço de compra se já inclui os lançamentos em despesa, que é uma outra opção. Calcular o resultado do CRM mesmo sem preço de custo. Ele faz uma composição de custo automática lá, mesmo que você não tenha posto ainda o preço de custo. São coisas que a gente vai definir detalhadamente quando for falar aqui do módulo CRM. Essa tela aqui é a nossa tela de parâmetro. Eu só estou mostrando para vocês, porque quando eu falar, isso fica no parâmetro. O parâmetro é na nossa tela de setup. A gente vem aqui e muda o parâmetro. Tá? O que eu estou fazendo agora não é explicar o que é o SAD, não é explicar cada definição de frete, imposto, não. O que eu estou explicando aqui é só o setup. Então agora eu vou passar para o próximo setup aqui de faturas. O sistema tem uma parte onde é feito faturamento. Eu tenho aqui, agrupar produtos por preço unitário, porque eu não quero que saia uma fatura muito extensa. O que é uma fatura extensa? Sai pedido por pedido do que o cliente comprou. Então pode ser que saiam 4 páginas essa fatura e eu não quero. Então eu marcando essa opção, ele faz uma composição e soma quantidade e preço unitário e lança isso para mim e vai acabar caindo numa folha só. Vai facilitar esse resumo aí para mim. Uma outra opção é limitar a fatura em 15 notas. Por quê? Porque se você for lançar isso e mandar para o banco tem uma lei interna que eles só aceitam faturas com até 15 notas fiscais dentro da fatura. Se você não for mandar isso para o banco para descontar a duplicata, você desmarca, porque aí a sua fatura pode conter mais do que 15 notas. Aqui uma outra opção é considerar o primeiro dia de faturamento domingo. Se eu não marcar, vai ser a segunda-feira. Se eu marcar, vai ser o domingo. Tá? Temos aqui a opção de boleto. Opção de boleto aqui a gente tem a sequência de remessa. Sequência de remessa do Bradesco. A gente pode clicar em cima dela e fazer alteração. Essa sequência de remessa é um número que o KNAB, que é um arquivo que você manda para o banco, ele é numerado. Então, alguns bancos seguem uma numeração. E quando a gente implanta o programa, a gente precisa colocar o número que está a sequência atual, que é para poder continuar, né? Então, a pessoa vem aqui, clica, coloca o número que está na sequência atual e consegue exportar para o Bradesco, para o Banco do Brasil, para o Credit Citrus. Um outro item de definição de boleto é a faixa de nosso número. Que nem alguns bancos, eles definem uma faixa. A gente clica lá, coloca um número de faixa, inicial e final. No caso, o Unibanco já não existe mais porque é Bradesco. Mas o Banco do Brasil tem e faz. A Caixa Econômica faz também, né? O Unibanco é Itaú, desculpa. Quem é o Bradesco é o HSBC. Então, alguns bancos têm essa faixa numérica. O Credit Citrus, a gente tem uma definição em separado dessa faixa. Eu tenho espaço aqui para cadastrar simultaneamente 2 contas da Credit Citrus, que é um banco que vem crescendo e tem bastante gente com conta no Credit Citrus.
A gente faz a configuração dele aqui. Outros no boleto. Essa tela aqui ela é importante, tá? Por quê? Porque no boleto a gente pode querer o quê? Que o valor total seja sem a dedução do desconto no código de barras. Ou seja, o código de barras é o código do valor total da nota. Eu marco aqui. Valor total deduzido do desconto. Não aparece o desconto. Ou seja, no valor total já inclui o desconto que o cliente tem. Então esse boleto já é um boleto líquido. Não é muito usado isso, porque se o cliente não vê o valor ali no boleto, ele acha que você não deu desconto para ele. Outra tela que tem é o valor total bruto. Não aparece o desconto, só na observação. Você não quer que o desconto apareça lá no boleto, naquele campo desconto. Você quer apenas que ele apareça na observação. Por que foi criado isso? Porque você marcando isso, sai lá o valor no boleto e sai pequenininho escrito desconto na observação. Aí o seu cliente esquece que tem desconto e paga o boleto inteiro e fica pagando o boleto inteiro e não percebe, né? Quando ele perceber, você fala, vamos averiguar. Vamos averiguar e demora e tal, e aí você já recebeu o dinheiro todo e ele esqueceu que ele tinha desconto. Então foi por isso que foi criado isso aqui. Senão a gente já marcava o desconto, já descontava do boleto, etc. Mas aqui é uma maneira das empresas marcarem uma opção para o cliente se perder mesmo. Isso foi feito para isso. Depois tem aqui NFE com desconto. Então se eu marcar essa opção, na nota fiscal, o valor dela é no valor bruto e com desconto destacado. Então quem trabalha no lucro real, ele dá um desconto para o cliente e ele não quer que a nota fiscal saia com o valor cheio. Ele quer que a nota fiscal saia com desconto. Porque na hora de somar o que ele tem de imposto para pagar, o desconto já foi dado na nota. É menos imposto para ele pagar. Então é interessante marcar essa opção aqui. Converse com o contador, vê o que o contador acha. Quem achar que tem que marcar essa opção, vai pagar menos imposto. Depois tem outra opção do boleto, baixar boletos no fiado com variação monetária. Quando a gente pega o arquivo retorno do banco e a gente processa esse arquivo retorno, a gente pode ter uma variação monetária, que é o quê? Um desconto ou um acréscimo. Essa variação monetária ela pode ser lançada automaticamente na conta do sistema do cliente. É só marcar essa opção. E aí a gente vai ter essa variação monetária lançada automaticamente na conta do cliente. Eu aconselho a que isso fique marcado. Outra opção aqui, considerar o campo desconto na baixa automática de boletos. É mais ou menos parecido com a de cima, mas a de cima é uma variação monetária, que não é aquele desconto que já está concedido no boleto. Esse campo aqui é o desconto que está concedido no boleto. Eu sei qual é o desconto concedido. Eu marco aqui. Agora, essa variação monetária são acréscimos e outros descontos que são feitos no boleto, mas que não são desconto. Uma variação monetária é se a pessoa não pagou no prazo. Então ele vai pagar com juros. Isso é variação monetária. E o desconto é aquele desconto que ele tem mesmo no cadastro dele. Interessante que esteja tudo marcado. Lançar desconto nas despesas, mesmo quando o pedido tiver desconto. O que acontece? Quando a gente marca aqui para considerar o campo desconto na baixa automática de boleto, o desconto não vai para a despesa. O desconto vai direto para a conta do cliente. E isso não aparece na despesa. Então tem empresas que se perdem aí na hora de ver quanto desconto que está dando. Então eles pedem para marcar essa opção, porque além de jogar o desconto na conta do cliente, o sistema ainda lança a despesa esse desconto na despesa, que é para ele depois na hora do fechamento ter o conhecimento de quanto de desconto foi dado, né? Então quem quiser marcar essa opção marca, eu não acho interessante marcar. Outra opção é a logomarca. A gente pode incluir uma logomarca no boleto. Aí quando imprimir o boleto sai com a sua logomarca de fundo. Outras opções aqui, né? Vamos agora pular aqui para o módulo romaneio de entrada. Romaneio de entrada é outro item que é importante dentro do sistema,
que são feitas as entradas. Tudo que entrar você vai ter que vender. Então as entradas, elas são tão importantes quanto é o pedido, quanto é o boleto, quanto é a nota fiscal. Então tem várias regras e opções aqui. Vamos aqui, ó. Primeira regra: agrupar os itens no estoque ao importar do fornecedor. Isso aqui significa que quando a gente lança a entrada, a gente lança na conta do fornecedor. E o sistema copia automaticamente essas entradas que eu dei na conta do fornecedor para dentro do meu estoque. Para entender melhor o que é essa opção, vocês tenham como base que o nosso sistema ele faz uma entrada no estoque e faz uma entrada no fornecedor. São duas entradas que o sistema tem. Então, para facilitar a digitação, a pessoa clica essa opção, que é para que seja feita uma digitação só e alimentar os dois estoques. É interessante que isso aqui esteja marcado. Depois a gente vai entrar em mais detalhes nessa opção. Habilitar o botão cálculos na tela de custo. Na nossa tela de custo a gente tem um botão cálculo que a gente usa para fazer um cálculo à parte. Depois eu vou estar explicando. Quem quiser que esse botão apareça vai clicar aqui. Quem quer que esse botão não apareça vai desmarcar. Gravar data de acerto automaticamente na cobrança. A gente tem uma cobrança que é feita lá para cobrar o fornecedor e tem uma data de vencimento. Do lado da data de vencimento tem a data que o fornecedor fez o acerto. Então a gente tem casos que essa data de acerto fica em branco, mas a gente tem clientes que gostaria que essa data de acerto viesse com a própria data de vencimento. Tem opção para marcar aqui. Também é outro item que vai ser detalhado nesse módulo onde eu vou explicar isso. Transportadora. Buscar o último preço lançado e não a tabela. Quando você faz uma entrada no Romaneio, você tem o campo transportadora. Esse campo transportadora tem um valor. O sistema ele pode buscar esse valor do último valor lançado. Ou ele pode buscar esse valor numa tabela que a gente define para a transportadora. Então a transportadora tem uma tabela e o sistema busca esse valor dessa tabela. Vai marcar aqui quem que quer que busque do último e não da tabela. Outra opção que temos aqui é considerar a previsão nos custos por fornecedor. Eu recomendo deixar essa opção aqui marcada. Por quê? Porque tudo que for ser pago para o fornecedor, que for um custo, a gente vai fazer uma previsão. E essa previsão, ela vai ser uma maneira da gente calcular o custo. Então eu gostaria que considerasse a previsão nos custos. E não depois que eu paguei. Eu quero que considere a previsão. E não só quando eu pagar. Considera quando eu agendar. Porque no Romaneio de entrada tem um agendamento de pagamento. Então eu quero que no custo considere essa previsão. Deixa marcado o que é melhor. Outra opção, bloqueia a mudança de preço no extrato do fornecedor. Essa opção aqui é assim, você está no extrato do fornecedor, você clica 2 vezes no lançamento e quer alterar o preço. Tem empresas que acham que isso pode, tem empresas que não quer, porque o funcionário que faz isso não é para fazer isso. Então ele pode marcar ou não marcar. Quem quiser que bloqueia, não vai permitir alterar o preço. Calcula o custo com base no agendamento e não no realizado. Isso tem a ver com essa previsão. Ele vai calcular o custo com base no que foi agendado e não no que foi pago. Deixa marcado também. Não creditar devoluções na conta do cliente. Teve uma devolução, a devolução é creditada na conta do cliente. Você não quer que seja assim, você marca para não creditar. Porque a devolução de cliente ela é feita no Romaneio de entrada. Então ela é uma opção, se ela deve ou não constar na conta do cliente. Descontar percentual de desconto do fornecedor. A gente tem um percentual de desconto que a gente pode cadastrar nos fornecedores, 5%, 10%, você vai pôr um percentual lá. Mas tem empresas que não quer usar esse percentual aqui na entrada. Então ele pode marcar ou não marcar aqui essa opção. CRM, considera o custo do lote original nas devoluções de venda.
Isso aqui é uma opção que a gente tem no CRM, aonde a gente usa o custo original, que é um detalhe do CRM que vai ser falado mais tarde. Opções. Percentual a ser somado no custo seco por volume. Deu um romaneio de entrada, colocou um percentual aqui, vamos supor, de 5%, ele vai usar esse 5% para ser somado no custo. Então fica mercadoria mais 5%, é o valor do custo seco, que a gente chama de custo seco, é aquele valorzinho que o sistema vai comparar na hora de vender. Ele vai comparar o que comprou com o que vendeu, mais 5%. Não precisa pôr nada aqui por enquanto, que isso aí é um item que a gente vai ensinar a fazer. Percentual de custo administrativo. No romaneio de entrada, a gente tem um custo administrativo de 10%. Então, a gente pode colocar esse custo vai entrar na nossa soma, é um custo administrativo da empresa. Também deixa em branco, que é uma coisa que vai ser definida também. Sistema para packing house. No caso aqui da empresa que a gente está utilizando, que é o Lucato, ele usa o sistema no packing house dele também. Essa opção no sistema de vocês de Ceasa tem que estar desmarcada, porque não é sistema para packing house. Packing house é barracão, aonde compra, embala a fruta e depois distribui. Não é igual o Ceasa trabalha, que é recebendo mercadoria e vendendo caixa por caixa aí, tá? Packing house é uma empresa que embala a fruta. Então vocês vão deixar isso desmarcado. Controle de estoque. Não permite venda sem saldo de produto. Isso tem que estar marcado, essa opção, porque eu quero que tenha controle de estoque. Imprime ordem de compra com 80 colunas matricial. Quer que obrigue, lançou a compra, imprime na impressora de 80 colunas. Imprimir extrato da conta resumido. Então, você pode marcar, porque aqui, quando você dá uma entrada, vai sair o extrato da conta resumido. Habilitar a opção de cálculo do custo pelo campo tipo. Isso aqui usa as empresas que vendem abacaxi, por exemplo. Que o campo tipo define quantas caixas de abacaxi cabe. E o custo acaba sendo em função de quantas frutas cabem numa caixa. Empresas desse tipo vão marcar essa opção. Em geral, vocês não vão marcar essa opção aqui, que isso aqui é só para empresa de abacaxi e outras que têm esse tipo de problema. Agora aqui, transportadora, a gente tem uma tabela de preço, que eu já até andei falando anteriormente, né? A tabela de preço da transportadora. Ela vai se basear no produto, na classificação, no tipo e no vasilhame. Você marca a opção com que ele se baseia. Em geral, é só a marca aqui produto. Opções extrato da conta. Extrato da conta do cliente tem várias opções, porque cada cliente quer a conta de um jeito. Então a gente parametriza o nosso sistema como a gente quer. Preferências. Aqui é simples, gente. Ó, no extrato da conta, demonstra o vasilhame no extrato da conta? Sim ou não? Demonstra o boleto no extrato da conta? Demonstra os cheques pré-datados no extrato da conta? Tem gente que não quer que mostre o cheque pré-datado, porque o cliente vê que ele tem um cheque pré-datado, ele vai dar outro cheque, ele põe uma data mais para frente ainda. Então é bom para muitos casos você deixar isso aqui desmarcado, tá? Que é para o cliente se perder lá no controle dele, ele não vê que tem cheque para cair e depois pôr mais para frente ainda. Então você desmarca. Demonstra a classificação e tipo no extrato da conta, deixa marcado. Desmembra pagamentos no extrato da conta do cliente. Às vezes o cliente paga com muitos cheques e dinheiro e cheque e tal, fica uma conta extensa. Então você desmarca, que é para ficar tudo numa linha só. Agora, se tiver necessidade de demonstrar cada pagamento que ele fez, aí você marca aqui, tá? Eu acho melhor deixar isso aqui desmarcado. Criar despesas automaticamente ao lançar desconto. Lançou o desconto, o sistema lança uma despesa. Você marca essa opção aqui, tá? Mostrar o campo vencimento no extrato da conta. Desmembrar caixas emprestadas na conta do cliente. Quem tem o problema de caixa vazia, quer que a caixa vazia seja demonstrada na conta do cliente. Deixa marcada essa opção. Quem não tem caixa vazia não precisa nem marcar, porque não vai aparecer nada. Envia a data da estação para o campo pago até no recebimento. Essa opção aqui é quando a gente quer fazer um pagamento e ele colocou lá, pago até que dia. O sistema pode pegar a data de hoje, então você marca essa opção aqui.
Obrigatório o uso do resumo de cobrança. Resumo de cobrança, quando você faz um pedido, ele cria um resumo de cobrança. Então, algumas empresas querem que esse pedido seja pago pelo resumo de cobrança e não como se fosse uma conta corrente. Empresas assim vai marcar essa opção aqui. Opções pré-selecionadas. Vai lá selecionar para tirar um fiado. Já quer que venha escrito excluir vazia, incluir boleto, tal. A pessoa vai colocar como ela quer que apareça. Regra. Crie uma transferência de cada recebimento. Então existe lá a opção de você ter o extrato da conta lá e de criar uma transferência de cada recebimento, que é um item que nós vamos falar mais para frente, tá? Opções de configuração de Palm Top. Quem faz a venda pelo telefone celular, ele tem algumas opções aqui na tela. Essas configurações vão partir daqui da configuração dos aparelhos. Então aqui, tela de Palm Top, que hoje em dia nada mais é do que o telefone celular. Você vai clicar aqui na parte de configurações dos aparelhos. Eu entrei aqui na tela e ele disse que não encontrou nenhum registro, né? Porque não tem realmente. Eu vou apertar aqui o mais, vou criar aqui ID número 1. Vou selecionar aqui o vendedor. Vou criar aqui algumas definições e vou mandar publicar na internet. Vou salvar, né? Vou mandar publicar na internet. Ele foi publicado lá na internet. Essa aqui é a primeira opção que tem que ter na configuração do Palm Top. Depois a gente tem aqui, ó, limitar o estoque por vendedor. É se o aparelho não vai vir com todos os produtos de estoque, ele vai vir só com uma parte. Você limita. Limitar o fiado por vendedor. Habilitar a caixa calção nas vendas à vista. Criar pedidos automaticamente. Então você vai ter as opções de configuração aqui, tá? Então eu não vou entrar em muito detalhe agora na tela de explicação de configuração, porque nós vamos ter um capítulo aqui só para falar de Palm Top e como que ele é configurado. Como é bastante detalhe, é muito técnico, então eu não preciso falar disso agora. Eu só quero que vocês saibam que na tela de sistema Setup, a gente tem a configuração do Palm Top. A mesma coisa com o sistema Mercador. Para quem usa o sistema Mercador, tem aonde busca os arquivos. Opções de internet no sistema. Opções do nosso sistema ADM, que é um sistema que nós temos para fazer o controle administrativo. Tem algumas pré-definições no ADM, que isso vai ser explicado depois no módulo intermediário. Download, que a gente tem uma ferramentinha aqui para baixar o nosso aplicativo de nota fiscal eletrônica. Controle de despesa, dois parâmetrozinhos. Para quem tem sistema na contabilidade, tem aqui o parâmetro do sistema Folhamatic. Configuração de vendedores. SMS, para mandar no telefone celular avisos. Para quem é packing house, tem opções aqui de ordem de fabricação. Mais para o ano que vem nós vamos falar de bloco K. Então o sistema já tem os parâmetros que precisa para configurar o bloco K. Parâmetros de comprador, de romaneio de transferência. SVC Lite BI, que é a exportação de dados para a internet. Essa exportação de dados depois pode ser lida por um sistema de Business Intelligence, que são sistemas prontos para ler dados e fornecer uma estatística da empresa. Essas informações da empresa são mandadas para a internet. Depois o gestor ele pode acessar remotamente essas informações da onde ele estiver, com software de BI, que é um software de terceiros que usa o sistema da FEMA como base. Então nosso software exporta para esses sistemas de BI. Isso é uma coisa importante, quem tiver interesse entre em contato com a gente e a gente vai estar pondo em contato com a pessoa que desenvolve isso. E outros que são algumas generalidades aí do sistema, por exemplo, o tempo que a tela fica ociosa, ele pede novamente a senha, é importante isso aqui estar marcado. Incluir o saldo na ADM, incluir boleto na sangria, habilitar o campo cheque cedido para terceiro. Então a gente deixa essa opção aqui marcada, do jeito que vocês estão vendo aí na tela.
é uma coisa assim específica também, né? Esse outros, ele não se enquadrou em lugar nenhum aí para trás, então eu coloquei ele aqui no outros, tá certo? Então eu fiquei bastante tempo falando assim sobre a parte de configuração do sistema, que é para que vocês tenham uma ideia de como é complexo você configurar um sistema. Então essa tela de sistema de configuração, ela não pode ficar aberta aqui, ó, para qualquer usuário entrar, porque a pessoa ela pode acabar mudando um desses parâmetros que vocês viram que é complicado da gente estar configurando sem querer. E aí você muda o comportamento do sistema. Com um cliquezinho desse que você dá em algum lugar aqui, você muda o comportamento do sistema. Então vamos deixar essa opção aqui, configurações, sempre desabilitada no perfil daquele usuário que não é para ficar fuçando. Então, por exemplo, você tem um usuário, está no perfil 1, você vai deixar aqui, ó, desabilitado para ele, você nunca vai deixar habilitado. Porque esse pessoal fuça em tudo, né? E quando você vai ver, ele acabou mexendo na configuração da tua empresa. E tem informações aqui nessa parte da empresa que são informações de auditoria. Por exemplo, aqui na parte do FEMA Contábil, a gente tem aqui, ó, e-mail da auditoria. O que o usuário pode fazer? Ele entra na configuração, ele tira esse e-mail da auditoria, ele vai fazer alguma coisa no programa que não vai avisar na auditoria. Então, ó, gente, cuidado, não deixa essa parte aqui aberta para qualquer pessoa mexer. Apenas o gestor do sistema poderia ter acesso nessa tela aqui das configurações, tá bom? O nosso próximo bloco eu vou estar falando de senhas especiais e de auditoria, tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês, pelo tempo que vocês perderam aí assistindo essa videoaula e essas explicações, e eu espero que vocês tenham criado o interesse da gente estar assistindo às próximas videoaulas em nome da FEMA. Então eu agradeço vocês pela atenção e até a próxima videoaula. Obrigado.